Louvre, o palácio mais poderoso da França que foi transformado em museu público pelos revolucionários da Revolução Francesa. Originalmente, ele foi construído como uma fortaleza medieval por volta do século XI, mas com o passar dos anos ele foi transformado em palácio real. E essas transformações históricas foram materializadas nesse edifício ao longo dos séculos. Então, vários arquitetos participaram da sua construção em momentos diferentes da história. Desse modo, esse edifício, que é gigantesco, possui diversos estilos arquitetônicos, desde o medieval, barroco francês, renascentista, neoclassicista e também o moderno. Portanto, o museu como é hoje representa vários momentos da história que foi sendo construída ao longo do tempo. Assim, ele foi construído e ampliado pouco a pouco ao longo dos séculos. Como ele era um palácio real que foi passando por vários reinados, a ideia de transformar esse lugar em museu foi no governo de Luís XIV, que iniciou trazendo exposições de antigas esculturas. No entanto, esse tipo de arte era só. No entanto, essas exposições que aconteciam no então Palácio Real era restrito apenas às elites. Então, somente elas tinham acesso a consumir esse tipo de arte e entender um pouquinho mais da história da França. Esse cenário, então, mudou a partir da Revolução Francesa, quando os revolucionários nacionalizaram o palácio e o transformaram num museu público a partir de então. Dessa forma, qualquer pessoa que morasse na região poderia ter acesso às exposições de arte, escultura, por exemplo. Esse movimento simbolizou então a abolição da monarquia e o início da república. Tudo isso aconteceu durante o século XVIII e realmente é um símbolo da ascensão do poder popular e também representa a civilização e a democracia, porque justamente permitiu o acesso público a contemplar e conhecer um pouco da história da França, tendo acesso a essas artes e bens materiais. Nessa imagem a gente consegue perceber a relevância do museu dentro do tecido urbano de Paris. Ele está localizado nas margens do rio Sena e a gente percebe a dimensão dele em relação às edificações que estão no entorno. Então ele tem essa escala monumental que se destaca e é um elemento importante dentro do tecido da cidade, tanto fisicamente, mas também em relação à história. O primeiro Louvre foi construído para ser um castelo românico e uma fortaleza militar por volta do século XII, para proteger então das invasões estrangeiras, e tinha basicamente um muro alto com 10 torres defensivas e pequenas janelas. Durante os séculos XIV e XV, ele era principalmente uma fortaleza e residência real. Então, as principais alterações foram em questão de decoração e ornamentação de janelas, de tetos, trazendo então detalhes e rebuscamento que representasse o poder real de quem estava morando ali. O século XVI é marcado então por ser um palácio renascentista, principalmente com esses detalhes de escultura que estavam muito presentes nessa nova parte do palácio. Também foi criada uma extensa galeria com mais de 400 metros de comprimento, que foi decorada com a exposição de diversos retratos reais. O barroco francês chegou ao palácio no século XVII, onde foram feitas algumas ampliações nesse estilo. O neoclassicismo chegou no palácio no século XVIII, principalmente após a mudança da corte para o Palácio de Versalhes. Então, diversos artistas vieram morar no local e isso resultou, então, em diversas mudanças arquitetônicas para o local. A arquitetura do século XIX foi marcada pela influência de Napoleão, principalmente trazendo a grande entrada, algumas esculturas, e também foi criada uma nova ala para exposição de obras de arte. O século XIX foi marcado pelo projeto chamado Grande Louvre. Então aconteceram várias ampliações e mudanças dentro do museu, mas a principal mudança foi a construção dessa pirâmide de vidro em 1989, projetada pelo arquiteto Pei. O principal objetivo da construção dessa pirâmide foi melhorar o acesso das pessoas ao museu, mas também trouxe um pouco de iluminação para a parte do subterrâneo.
Foi construída no estilo modernista, então trazendo um novo estilo mais novo em relação aos antigos para o museu. No entanto, muitas pessoas não receberam bem essa construção da pirâmide, que foi bastante polêmica na época, porque diziam que não tinha relação nenhuma com a arquitetura do museu. Mas o arquiteto Pei fala que por ela ser de vidro e estrutura de aço, ela traz essa transparência e não briga com esses edifícios que já estavam lá do museu, e além disso traz esse contraste e mostra que realmente é algo novo, que é diferente dos estilos arquitetônicos do passado. E além disso, ela marca realmente esse acesso ao museu e se tornou o símbolo dele. Eu vejo que esse realmente é o sentido da arquitetura, a gente conseguir diferenciar o que é novo do que é antigo, ao invés de fazer falsas arquiteturas remontando a um século passado, o que não seria muito ideal, né, num contexto atual. Porque as pessoas que visitam esse lugar, elas conseguem perceber que a pirâmide, ela foi construída muito mais recentemente do que essas outras edificações. Então isso também é muito importante. Acho muito interessante a gente ver como a arquitetura ela conta a história da cidade, da sociedade, quando ela é preservada ao longo do tempo. O Palácio do Louvre ele simboliza isso, porque ele foi construído ao longo dos séculos com várias construções, reformas, renovações, e cada momento é bem marcado com cada estilo arquitetônico, formando então esse complexo de pavilhões e alas que estão organizadas em 4 níveis e simbolizam muito a história da cidade e a história da arquitetura, e é um símbolo de Paris também. Evoluindo então de uma pequena fortaleza até o Palácio Real e se transformando nesse museu que é conhecido pelo mundo inteiro, que foi aberto ao público a partir de um movimento revolucionário que trouxe esse acesso da arte para a população em geral. É isso, agora me conta aqui nos comentários se tu já sabia dessa história do Louvre, se tu tem algum detalhe para acrescentar também, e lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e até!